Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer é aprender a usar a palavra de Deus corretamente. Um bom exemplo disso é encontrado no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Dito isso, então, abra sua Bíblia e olhe comigo mais uma vez para o livro do Apocalipse, do capítulo 4. Quero ressaltar aqui que Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, tem um importante tema teológico ligado a ele. Qual é esse tema? Nós podemos chamá-lo de nossa bendita esperança. Por que digo isso? Porque Paulo a chama de nossa bendita esperança. É claro que estou falando sobre o termo arrebatamento. A palavra bíblica normalmente associada ao termo arrebatamento refere-se apenas ao ato de ser arrebatado ou ser levado embora. Muitos estudiosos bíblicos bem-intencionados situam o arrebatamento neste capítulo que estamos examinando agora. Apocalipse 4, versículo 1. Mas deixe-me te dizer algo de forma simples. Há um grande perigo em fazer isso. E qual é ele? Uma das coisas mais sábias em que podemos investir é naquilo que conhecemos como hermenêutica. São teorias de interpretação bíblica, ou seja, como interpretar corretamente a Escritura. Quando violamos a hermenêutica, quando não seguimos as regras e as leis para interpretar a Escritura, o que acontece? Quando fazemos assim, isso dá a outras pessoas o direito de olhar para outras passagens e aplicar a elas a mesma metodologia falha. Do que estou falando? Veja comigo o versículo 1, Apocalipse 4, versículo 1, que diz: Depois dessas coisas. Embora os capítulos 2 e 3 falem sobre as 7 igrejas crentes, quero destacar que, ao final do capítulo 3 do Apocalipse, Deus ainda não havia terminado de falar com seu povo, isto é, o seu povo redimido, os seguidores do Messias e Yeshua. Eu diria que nos capítulos 2 e 3, ele fala sobre 7 igrejas para transmitir santidade ao corpo de crentes, e também para nos falar sobre o chamado santificador que temos em nossa vida. Ou seja, Deus nos deu um propósito. E qual é esse propósito? Sermos fiéis o tempo todo. Em Apocalipse capítulo 4, o que vemos é que João está subindo aos céus para ver as coisas da perspectiva de Deus. Vemos que João recebe uma visão, o restante do livro. De forma alguma está escrito em Apocalipse 4 que Deus está chamando os crentes para subir. Portanto, o arrebatamento acontece aqui. Sem entrar em mais detalhes, vamos só observar o versículo que diz: Acontece que, depois dessas coisas, eu olhei. Quem está falando? João. E diante de mim, uma porta estava aberta nos céus. O verbo abrir geralmente se refere a revelar. É como ser convidado a lançar os olhos para dentro. É isso que está acontecendo aqui. Então, João está recebendo um convite para subir aos céus. Este convite é para todo o corpo do Messias? Não, não é. É exclusivamente para João. E é perigoso se aplicarmos esse texto além disso. Ele diz também no versículo 1, A primeira voz que ouvi, a voz como uma trombeta. Em hebraico, há 2 palavras para trombeta. Uma é shofar, ou seja, o chifre de carneiro. De uma forma singular, como já mencionamos, o texto fala da visão de Deus, daquilo que Deus providenciou para a salvação. Mas também há um segundo tipo de trombeta mencionada na antiga aliança da Bíblia. Refiro-me às trombetas de prata que eram usadas com mais frequência para anunciar,
para revelar algo que estava para acontecer. Observem que em Apocalipse capítulo 4, a trombeta que João ouviu tinha o propósito de anunciar, tinha o propósito de revelar o que iria acontecer. Lemos então. É o primeiro som que ouvi, como a trombeta, falando comigo como a voz da trombeta, e diz: a quem se dirige? Somente a João. Este som de trombeta o chama e diz: eis que lhe mostrarei o que vai acontecer depois. O que isso significa? Depois dessa era que antecede os últimos dias. Então está falando aqui sobre uma transição. Muitos estudiosos apontam que João está sendo chamado para o céu durante essa transição. Com qual propósito? Uma nova perspectiva. Apocalipse capítulo 4, então, está nos dando uma perspectiva celestial para interpretar o que vai acontecer nos últimos dias. Mais uma vez, quero compartilhar com vocês para onde estamos indo, começando em Apocalipse capítulo 4. À medida que avançamos por todo este livro, é fundamental que entendamos o que Deus está fazendo. O que Ele está nos chamando a revelar é como podemos nos posicionar com fidelidade, demonstrando o nosso compromisso com o reino. E isso é essencial. Nos últimos dias, Deus está chamando seu povo para demonstrar seu compromisso com Ele e sua confiança na grande promessa de Deus do estabelecimento do reino de Deus. Olhe agora para o versículo 2, que diz: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto nos céus. Observem que, neste capítulo 4, a palavra trono aparece aproximadamente 12 vezes. Há algumas referências além disso, mas, no mínimo, há 12 referências ao trono. O que precisamos entender sobre todo esse livro, e já falamos sobre isso antes, é que, se formos reunir o propósito do livro do Apocalipse e identificar sua mensagem principal, João responderia da seguinte forma. Ele fala sobre o que deve acontecer. O trono de Deus que está nos céus virá e será estabelecido na terra, na cidade santa de Jerusalém. Pois quando esse trono for instaurado aqui, isso marcará a inauguração do reino de Deus. Então é disso que trata este livro, o estabelecimento do reino de Deus. Agora reparem em algo importante. Aqui, claramente, a primeira coisa que João vê quando sobe aos céus e é arrebatado no Espírito, contemplando as coisas da perspectiva de Deus, que vê o trono de Deus. E onde está esse trono? Nos céus. Isso deve nos dizer algo. Isso nos diz que não devemos esperar justiça nesta era. Somente quando o trono de Deus for instaurado, for estabelecido neste mundo, é que haverá um julgamento piedoso. Até este momento, podemos esperar injustiça e iniquidade. A única força para a justiça e a retidão somos nós, você e eu. Somos chamados a revelar este caráter e a viver o que estudamos no livro de Zacarias. Sermos pessoas que praticam a justiça. Assim, podemos ser uma verdadeira força de justiça neste mundo. Versículo 2, mais uma vez. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e alguém estava assentado sobre o trono. Esta expressão vai se repetir várias vezes neste livro de Apocalipse. Alguém estava assentado sobre o trono. De certo modo, trata-se de Deus Pai. Algo singular que vamos observar na lição de hoje é a posição do Messias em relação ao trono. Primeiro, ele é mencionado próximo ao trono, à sua direita. Mais adiante veremos que ele estará no meio do trono. E por fim será dito que ele é aquele que estava assentado sobre o trono. Mas por que isso é tão importante? Porque está falando sobre uma transição. E porque essa transição é tão vital.
No livro de Daniel, Daniel 7, uma das principais coisas que Daniel quer revelar neste capítulo é que toda a glória, honra, autoridade e poder que pertencem justamente a Deus Pai serão herdados por Deus Filho, ou seja, pelo Messias Yeshua, Jesus de Nazaré. Estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 4 o início dessa mudança, dessa transição. Então falamos sobre aquele que estava assentado sobre o trono. Versículo 3. Aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe, que é uma pedra verde. Em seguida, ele usa outro tipo de pedra. Existem diferentes traduções que dão nomes diferentes para a pedra, mas o que sabemos sobre ela é que é uma pedra vermelha. Mais uma vez, os estudiosos bíblicos apontam que há duas imagens que são muito importantes. A primeira é verde e a segunda é vermelha. O verde, biblicamente falando, significa vida. Vermelho significa o meio para a vida, ou seja, a redenção ou derramamento de sangue. Assim, vemos a conexão com Deus sendo revelada e, junto a ela, o seu propósito de dar vida por meio da redenção. Também havia um arco-íris ao redor do trono, semelhante na aparência a uma pedra preciosa. Geralmente entende-se que se trata de uma esmeralda. Versículo 4. Ao redor do trono. Aqui, novamente, a palavra que continua aparecendo repetidamente quando João é levado aos céus. Tudo o que ele vê neste capítulo 4 é sobre o trono, o governo de Deus. Ele está começando a entender não apenas o trono de Deus, mas também o caráter do governo de Deus, que será estabelecido neste mundo. E sua tarefa, seu chamado, é compartilhar esta mensagem para que os sábios, os humildes e os que estão dispostos a confiar em Deus também passem por uma transição, sendo preparados para o reino. Versículo 4. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos com vestes brancas. Branco aqui é sinônimo de pureza, sendo este um fruto da redenção. Por isso, eles estavam vestidos com vestes brancas. E veja o que mais eles tinham. Eles tinham na cabeça coroas de ouro. Então, a pureza e a autoridade, nesta passagem, estão atuando juntas. Esse é apenas um dos atributos de Deus. Quando andamos em pureza e integridade, refletindo o caráter do reino, Deus nos concede autoridade para sermos usados por Ele em seus propósitos. Em seguida, observe algo mais. Nós também encontramos nesta mesma passagem da Escritura, no versículo 5, do trono saiam relâmpagos, trovões e sons. Isso é importante, porque essas três coisas são vistas no livro de Êxodo. Onde exatamente elas são vistas no livro de Êxodo? No Monte Sinai. A maioria de nós não entende o que aconteceu naquela primeira vez, 50 dias após a Páscoa, quando Deus conduziu os filhos de Israel até lá, ao Monte Sinai. Moisés foi instruído a preparar o povo. Pois em 3 dias, lembra que o número 3 está relacionado à revelação, pois revela algo. O que Deus iria revelar? Não se trata do que está em Êxodo capítulo 20. Não é ainda sobre a entrega da lei nas tábuas. Isso viria mais adiante no livro. Em Êxodo capítulo 20, o que encontramos são os relâmpagos, os trovões e os vários sons que, segundo o texto, foram vistos. Muito interessante. Não que esses sons foram ouvidos, mas eles foram vistos. O que acontece? Aqui está a chave, no final do capítulo 20, depois que Deus pronuncia os 10 mandamentos. Nós lemos que Deus começa a se mover em direção ao povo. Porém, o povo entrou em pânico porque não estava preparado. Essa é uma longa história que poderíamos explorar, mas o ponto final era este.
Deus se moveu em direção ao povo e eles falharam naquele dia. Essa mesma imagem se repete aqui. Afinal, sobre o que trata o livro do Apocalipse? Sobre Deus trazendo seu governo, seu trono, sua presença a este mundo e governando para todo o sempre. A questão é, será que nós, da Igreja dos Redimidos, será que estaremos preparados? Estaremos prontos ou falharemos como Israel falhou há 3.500 anos? Agora, vamos para a segunda metade do versículo 5. Não havia apenas esses relâmpagos, trovões e sons. O texto diz também que 7 lâmpadas de fogo estavam queimando. Onde? Isso não deveria nos surpreender. Diante do trono. E também que eles eram os 7 Espíritos de Deus. O número 7 tem a ver com o conceito de santidade, perfeição ou santificação. O que diz aqui é que os 7 Espíritos de Deus, que são o seu Espírito Santo, entrarão neste mundo para trazer mudança. Essa é a chave. Estou falando da verdade de Deus, da unção de Deus, do seu poder que está sendo manifestado através do Espírito Santo. É isso que traz essa transição desta era para a era vindoura, o reino de Deus. Versículo 6. E diante, de onde? Diante do trono havia um mar de vidro, com a aparência de gelo, e no meio do trono, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. Aqui, novamente, é interessante, porque no livro do Apocalipse veremos várias e várias vezes que há uma ênfase nesses 4 seres viventes. Eles têm um papel muito importante sobre o qual falaremos daqui a pouco. Uma vez mais, o número 4 se refere ao mundo. Veremos mais tarde, neste mesmo estudo do livro do Apocalipse, veremos como o número 4 aparece repetidamente como os 4 cantos da terra, os 4 ventos do céu. É simplesmente uma referência às 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Então, o número 4 que aparece na Escritura está falando sobre o mundo. Por que isso acontece? Porque Deus vai trazer essa transição em todo o mundo. Observe essas 4 criaturas. Diz aqui que tinham olhos por toda a parte na frente e atrás. A palavra olhos se refere à inteligência, ao conhecimento, aquele que tudo sabe. Portanto, Deus realizará essa transição com conhecimento perfeito, sabendo de todas as coisas, e nada poderá escapar ao seu entendimento. Observe o que mais se diz sobre essas 4 bestas ou criaturas. A primeira besta tinha a aparência de um leão, a segunda, semelhante a um boi, a terceira tinha o rosto de um homem, e a quarta voava como uma águia. Aqui, mais uma vez, para os estudiosos das profecias, esses animais não são novos para nós. Seu significado é visto em outras passagens dos profetas. Quando o leão é mencionado, fala sobre glória. Quando um boi é mencionado, fala sobre poder. Quando é um homem, o rosto de um homem fala sobre inteligência ou sabedoria. Por fim, quando algo voa como uma águia, fala sobre o que é sobrenatural. Assim, nesta passagem da Escritura, o que está sendo transmitido em torno do trono de Deus, essas 4 criaturas, são algumas características muito importantes de Deus. Ele é majestoso, glorioso, poderoso, onisciente e, por fim, ele é sobrenatural. Esse é o seu caráter. Sua habilidade não tem limitações. Então, o que João está vendo é que Deus não só tem um plano, mas o plano de Deus é glorioso. Ele tem o poder de realizá-lo. Ele sabe de todas as coisas. E há uma qualidade sobrenatural a respeito disso. Então, essa transição vai tocar cada aspecto, cada caráter do ser.
Desse momento, então, veja comigo o versículo 8. Cada uma dessas 4 criaturas tinha 6 asas. Por que isso é importante? Vou dizer de novo. Já mostrei a vocês como João trabalha. Ele é famoso por pegar passagens do Antigo Testamento, muitas já bem conhecidas pela comunidade judaica, e as reutilizar ou adaptá-las para que possamos entender melhor a revelação que ele nos transmite. Essas criaturas, bem, elas também são chamadas de serafins. Elas não são necessariamente serafins, mas aparecem em discussões no livro de Isaías, no capítulo 7, sobre os serafins. Os serafins eram anjos que também tinham 6 asas. Por que isso é importante? 6 é o número da graça. O que ele está tentando nos revelar é que todas essas coisas só vão se tornar realidade quando a graça for o fundamento da sua vida e da minha vida. Repetindo então, versículo 8. Cada uma dessas 4 criaturas tinha 6 asas. E tanto ao redor como por baixo das asas era cheio de olhos. E elas o quê? E elas não ficavam em silêncio, nem de dia, nem de noite. E o que faziam? Elas diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que é importante que vejamos é que esta é uma clara referência, clara ao que me referi em Isaías. Em Isaías, os serafins dizem: Kadosh, 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 Hashem Savo, Maloko Arts Kovodô, que significa Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas aqui tem uma mudança. Ela começa dessa forma. Observem novamente, essas criaturas dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos. Depois ele diz: que era, que é e o que mais? E que há de vir. Então, esse pequeno final mudou para algo diferente. Por que isso acontece? Ele responde como todo o mundo de Deus. Toda a sua criação se tornará santa. A resposta para isso é o fato de que ele está vindo. Como ele está vindo? Quem está trazendo esse trono? O Messias e Yeshua. E por que é tão importante que percebamos isso? Vou me adiantar, porque quando, na próxima semana, chegarmos ao capítulo 5, veremos que tudo se concentra justamente nesse momento. Há uma mudança do aquele que se assenta no trono para aquele que vai agir. Este que é santo, 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 que era, que é, e lembre-se, nunca houve um tempo em que o Messias não existiu. O que isso nos revela sobre ele? Que ele está vindo, ele virá. E o que ele fará? Exatamente o que falamos. Sua tarefa é trazer esse trono do céu e estabelecê-lo na cidade santa de Jerusalém. E também estabelecer o reino de Deus. Versículo 9. E para cada um deles, aqui diz que essas criaturas davam glória, honra e ação de graças. A quem? Aquele que está assentado. Onde? Não devemos nos surpreender no trono. Além disso, diz que ele vive para todo o sempre. Quando esta proclamação foi feita, reparem no que acontece. Os anciãos são importantes, pois anciãos são anciãos porque eles receberam essa posição por causa de um testemunho. Eles demonstraram como as pessoas deveriam responder. É isso que estamos vendo aqui. Porque quando eles testemunhavam isso, quando ouviam isso, veja o versículo 10, eles se prostraram. Quem? Os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que está assentado no trono e adoravam aquele que vive para todo o sempre. Aqui está a última coisa que eu quero que você veja. Lembre-se do que diz antes sobre esses anciãos, que eles tinham coroas, eles tinham vestes brancas. A cada um deles foram dadas coroas, que foram colocadas em suas cabeças. Observe o que eles fizeram.
Essas coroas eram o resultado de boas obras, ou seja, de uma resposta adequada às coisas de Deus. O que eles fizeram com essas coroas? Elas eram para o orgulho deles? Não, não eram. Elas eram para a riqueza deles? Não, não eram. O que eles fizeram? Continue lendo. Diz aqui que eles foram e fizeram algo. Primeiro, eles falaram com o Senhor, dizendo: o Senhor é digno, nosso Senhor, de receber a honra, a glória e o poder, porque você criou todas as coisas. Ao final, diz: todas as coisas foram criadas segundo a sua vontade. E quanto às coroas que eles tinham, mencionadas ao final do versículo anterior, onde elas as lançam? Preste atenção, o texto diz: eles as lançam diante do trono. Fazendo isso como? Adorando a Deus. Agora, deixe-me fazer uma pergunta enquanto nos dirigimos ao encerramento. O que você tem a oferecer a Deus? Se você fosse convidado a estar diante do seu trono, o que você teria a apresentar? Você tem um testemunho? Você tem uma história de um caminhar com Deus? De ser sábio o suficiente para fazer a sua vontade e de adquirir por meio de uma vida correta essas coroas? Você teria algo a oferecer a Ele? Você teria um testemunho para compartilhar diante dos outros que Deus foi o primeiro em sua vida? Observe como eles se referiam a Deus. Eles não disseram Deus ou Salvador. Eles o chamaram de Senhor, nosso Senhor. A pergunta que temos que responder é: mediante o nosso comportamento, as pessoas conseguem ver que Ele é o Senhor das nossas vidas? Assim, encerramos por aqui. Até a próxima semana. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.